Olá, caros amigos, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso Espírito em Foco. Essa atividade que tem como objetivo a reflexão da obra da psicologia transpessoal de Joana de Ângeles, que nos permite refletirmos um pouco sobre as questões íntimas, emocionais, morais, que envolvem as nossas vidas, para que nós possamos entender melhor a caminhada que estamos fazendo. Então vamos à prece. Procuremos agora nos envolvermos com a tranquilidade íntima que devemos ter. Deixemos a nossa mente contemplar um campo florido à beira de um lago sereno e tranquilo. De vez em quando ouvimos alguns pássaros com o seu canto tradicional, costumeiro. Naturalmente, os raios do sol tocam-nos, fazendo com que sintamos o calor do astro-rei, mas também a sua luz, que a tudo esplende, dando beleza às formas e tudo que se pode ver. E assim, percebendo essa natureza, da qual também fazemos parte, elevamos o pensamento um pouco mais, procurando a figura meiga de Jesus. E nesse campo onde estamos, percebendo-lhe se aproximar de nós, e ele se detém a certa distância observando-nos. E também nós, observando a sua figura ímpar, queremos dizer a ele: Senhor, estamos mais uma vez desejando refletir para aprender, para melhorar, para crescer, a fim de aprender também a amar. Auxilia-nos, Mestre. Toca o nosso coração, aclara a nossa mente, a fim de que fixemos esse bom momento em nossa alma, para que possamos carregá-lo como ponto de partida às nossas decisões. Obrigado, Senhor. Esteja conosco, agora e sempre. Assim seja. Então nós vamos prosseguir com o estudo da obra da Psicologia Transpessoal da Joana de Ângeles, O Amor Imbatível Amor, essa obra que nos ajuda a refletir sobre os sentimentos que nós precisamos prestar atenção para desenvolver esse sentimento maior, que é o amor. Nós estamos encerrando o item despersonalização, onde ela trabalha essas questões que nós fazemos, essas questões de mantermos a nossa atenção sobre a nossa vida, para que a gente possa, então, ter aquela personalidade apropriada para a nossa melhoria e evolução. Então, seguindo aqui, como nós paramos da última atividade presencial, ela está dizendo assim que todos os atos que nós praticamos, nem mesmo a morte os desfaz, porque nós carregamos consequências, conosco, que vão nos afetar no futuro desta e da próxima existência. Então ela vai dizendo aqui em seguida: conhecendo a própria debilidade e consciente do abuso perpetrado, o ser transfere de uma para outra experiência carnal a carga das responsabilidades, sendo compulsoriamente convidado à regularização. Então, como nós somos senhores de nossas ações, nós sabemos muito bem o que estamos fazendo, embora não tenhamos, claro, muitas vezes o total entendimento das responsabilidades morais, mas nós transferimos de uma para outra experiência aquelas responsabilidades e compulsoriamente somos convidados à regularização, As chamadas expiações, nos casos mais graves, elas se apresentam compulsórias e não temos outra alternativa senão resolver aquele problema que nós criamos. Essas reminiscências emergem como consciência culpada, terrores sem próxima justa causa, ansiedade,
atitudes autopunitivas, autodestrutivas, que lhe alteram o comportamento pessoal, modificando totalmente a personalidade que fica marcada. Então, é bom que nós nos lembremos, né, que muitos dos problemas de insegurança, de ansiedade, questões autopunitivas, aquelas até autodestrutivas, têm relação nessa culpa, né, que nós instalamos carregando as cargas do passado, que ficam no nosso inconsciente, pedindo o quê? Reparação. Tudo que nós fazemos pede-nos reparação. Então nós vamos aos poucos trabalhando para essa reparação. Então, isso, né, essas cargas que nós trazemos, esses pesos da culpa, né, instituída ali, né, calcada no inconsciente, né, essa culpa traz para nós o quê? Uma alteração de comportamento, modificando, né, totalmente a nossa personalidade que fica refém, marcada por aquela consequência daquela atitude passada. Por isso é que nós precisamos irmos corrigindo os nossos enganos, melhorando as coisas que nós podemos melhorar, para que não venhamos realmente a transferir para uma nova existência esse peso, essas dificuldades, esses problemas que as existências anteriores podem nos legar como herança. Então, é necessário prestar atenção, porque a gente muitas vezes, apesar do conhecimento, apesar dos avisos, nós estamos sempre permeando, né, a verdade, vivendo a mentira, vivendo a desonestidade, vivendo o desrespeito. A gente fala que está mudando, mas não está. Fala que está alterando um determinado painel da nossa vida, mas não está. E a gente acha que tudo isso fica sem ser percebido. A primeira percepção é feita pela própria consciência de quem pratica. Depois, pelas testemunhas, né, que são os bons espíritos que cuidam de nós, nossos familiares encarnados que ajudam-nos na nossa existência, também os mentores, os benfeitores, que têm a responsabilidade de nos educar, de nos conduzir, de nos ajudar. Então, e a lei divina, né, óbvio, que está escrita na nossa própria consciência. Então é importante que a gente pense a esse respeito. Tudo tem importância, tudo tem valor. Talvez a gente não dá valor a determinada coisa. Então nós estamos tão acostumados com aquele comportamento que nós não valorizamos, né? Então ele fala assim, consciente do abuso perpetrado, né? Porque a gente pode não ter, como nós falamos, a total consciência de tudo que das consequências que nós vamos ter. Mas nós sabemos que aquilo está errado. Aquele comportamento não é devido. Então é importante que a gente pense, reflita sobre o que nós estamos fazendo, se esse comportamento está nos modelos do Evangelho, ou se nós estamos tomando a liberdade íntima de vivenciar aquilo que não nos faz bem e que até vai nos trazer dificuldades. E assim, então, nós encerramos esse item, né, para iniciarmos o outro agora, né, e esse item que é despersonalização, né. Então, ela vai dizendo aqui, né, para encerrar o item, quanto mais se consiga a autoconscientização das responsabilidades para o corpo, para o espírito, mais facilmente se fazem a luta pela preservação da saúde física e mental e as experiências propiciadoras do progresso moral e cultural, que contribuem para uma existência realmente feliz. Então, uma existência feliz é aquela em que a gente trabalha a autoconsciência, né? Consciência das responsabilidades que temos perante o corpo e perante o espírito. Porque essa consciência é que vai nos legar, né? nos dar como herança a felicidade real. Não é fazendo o que a gente quer. Se a gente não se preserva, né? Se a gente não busca a mudança, nós naturalmente iremos cair nesses campos de sofrimento que vão conspirar contra a nossa felicidade. Então, nesse quesito, cabe-nos, então, esse pensamento, né? É um pensamento que ela coloca mais aqui atrás, né? Todos os atos que nós praticamos, nem mesmo a morte, os desfaz. Se nós
criamos dificuldades para com os nossos irmãos, nós deveremos resolver essas dificuldades. Nós temos como dever procurar solucionar esses dramas e vigiar, né? Vigiar para a gente não entrar num campo desses de perturbação, de vivências, de atitudes menos dignas, porque elas todas serão para nós motivos de entrave. Nós estacionamos, começamos então a sofrer. Então nós vamos iniciar agora um novo item desse capítulo, desse livro, O Amor Imbatível Amor, chamado Conflito Afetivo. Lembrando, né, que a afetividade, né, o sentimento, a afetividade, ela é a base das construções nossas, humanas. Tudo que nós fazemos está edificado sobre, né, essa base chamada afetividade. Somos seres eminentemente afetivos. Somos criados para o amor. Deus nos criou para o amor, para o desenvolvimento do amor. E todos carecemos desse sentimento, dessa necessidade. Então, a Joana começa nos dizendo assim: na área das manifestações afetivas, o desenvolvimento da percepção deve dar-se de maneira espontânea, sem qualquer tipo de manipulação dos sentimentos. Então, a afetividade, ela tem que nascer espontaneamente. A gente vai desenvolvendo o afeto, ou o afeto por alguém, por alguma coisa, né? Ou aquele afeto máximo, primário, né? Que envolve toda a vida. E ela segue aqui. Inata em a criatura humana, a afetividade é fundamental para um desenvolvimento emocional saudável, respondendo pela felicidade e autorrealização do ser. Como nós havíamos dito, nós somos seres eminentemente afetivos. Toda a afetividade que nós temos, ela é inata, ou seja, Deus colocou em germe em cada um de nós a afetividade para ser desenvolvida. Façamos o que nós façamos, nós não conseguiremos impedir que essa necessidade nossa como espírito se manifeste. Ela vai irromper, né? Ela vai sair da rocha dura que nós somos e vai aflorar como uma bela flor que nasce no meio da fresta de uma grande pedra. Nós temos lá uma grande pedra, de repente ali no meio a gente vê que uma plantinha saiu e deu uma bela flor. Então, não adianta a gente tentar abafar a nossa afetividade, não sermos seres afetivos, porque essa afetividade encontrará um caminho para romper a casca dura que nós somos. Ah, mas eu conheci uma pessoa que alguém diria, toda a vida, ela foi dura, ela não tinha nada por ninguém. Primeiro que a gente não sabe totalmente se a pessoa não tinha mesmo, né, alguma coisa por alguém, algum afeto, ou por alguma coisa, né? Mas vamos supor que é isso mesmo, né? Que a pessoa não dedicou afetividade a nada e a ninguém. Não tem problema, nós temos outra vida, nós vamos ter outra oportunidade para que a gente consiga vencer essa dureza e o afeto se manifestar. Nós somos afetivos e não devemos ter medo de expressar a nossa afetividade. A gente tem medo de falar para as pessoas que a gente ama, tem medo, né, de falar que a gente tem carinho por elas, medo inclusive, de elogiar, né? O elogio é um ato de afeto. A gente tem medo de elogiar os outros. Imagina, aquela pessoa ficar convencida se eu elogiar. Se ela ficar, isso será um problema dela. Mas nós teremos nos sentido melhores por termos estimulado alguém ao alto valor. Se o outro não aproveitou, nós aproveitamos. Porque o afeto, ele beneficia primeiro aquele que o tem. Então é importante a gente pensar sobre isso. A imaturidade dos adultos, não raro, desde cedo, por mecanismos de transferência de sentimentos conflitivos, procura
adquirir o afeto da criança mediante a sedução, que conduz, no íntimo, a algum distúrbio da libido. Naturalmente, esses que assim se comportam, como muitos pais, não têm conhecimento da relação subjacente de conotação sexual. Então, a imaturidade, né, pode levar o adulto a várias coisas que ele confunde com o afeto, né? Desde cedo começa essa transferência de sentimentos conflitivo, comprando a criança, né? E muitas vezes sentindo até a compulsão sexual por aqueles pequenos ou por aqueles que ainda não estão, inclusive, no período apropriado para as manifestações das energias sexuais. Mas é uma coisa que se deve prestar atenção, porque essa imaturidade que nós trazemos da dureza, da má condução do afeto do passado, ele leva a gente a confundir tudo, uma série de coisas, e se ver projetado, inclusive, no outro, né? Ver-se projetado na outra pessoa. Incapaz de compreender a sedução de que se faz objeto, a criança se sente impossibilitada de exercer o critério da livre escolha, ou de fazer exigências naturais para a conquista do que lhe resulta em prazer. Então, a criança não compreende essa sedução, muitas vezes, não só da conotação sexual, né, mas de sentimento de posse, de pais que se apropriam dos filhos, comprando esses filhos com presentes, com coisas, com medo de não ter o amor deles, medo de não ter o afeto deles. As pessoas nos amam pelos laços que têm e pelos laços que desenvolvem conosco. Pode ser que aquele espírito tenha laços de amor do passado conosco, laços mais próximos. Pode ser que ele vai construir esses laços. Não importa. Se você compra aquele ser, você dá coisas para que ele te trate bem, para que ele preste atenção em você, para que ele te considere. Naturalmente, esse sentimento não é verdadeiro. Esse sentimento que ele tá te dando é uma compensação daquilo que ele está recebendo. E não propriamente o amor, um sentimento verdadeiro, ou uma simpatia sequer, né? Eu conheço uma pessoa que me disse que a filha não tem por ela, né, por essa pessoa, desde pequenininha, o afeto que ela gostaria, mas que ela iria lutar pelo afeto dessa filha, e ela cuidou, a única coisa que ela fez foi cuidar, dar amor, dar afeto, dar aquilo que no futuro gerou já uma simpatia muito grande dessa filha por essa pessoa. Então, o afeto precisa ser construído, né? Ninguém dá o que não tem. Então, se não existe entre aquele ser e nós, né, aquele serzinho que chega aí, um afeto maior, né, por uma ligação maior do passado, esse afeto pode ser construído, mas não comprando a criança com coisas, objetos, né, coisas que façam com que ela preste atenção em nós, mas nós nos tornamos com o tempo para elas úteis apenas, para atender às suas satisfações, não para verdadeiramente sentir o afeto e o amor. Quando o consegue, descobre a maneira de chantagear, passando a mascarar os seus sentimentos e derrapando nos interesses subalternos. Quando a criança percebe, então, que ela está sendo comprada, que ela está sendo estimulada a devolver à medida que recebe, ela passa a chantagear. Então ela usa essa ferramenta contra aqueles próprios que estão dando a ela isso. E isso é ruim demais, porque você não tem um amor ali, você tem um jogo de interesses, que muitas vezes começa muito cedo, porque espíritos já estão mais adiantados na conquista do amor e do afeto, eles não caem nessa cilada, né? Eles são o que são, e o amor que eles expressam por nós é aquele amor verdadeiro, um amor singelo, né? Um amor de entrega. Agora o outro não, é um amor de exigências, né? Que não dura muito. Ele dura daquele período em que a pessoa está satisfeita com aquilo que ela ganhou. Daí um pouco ela quer outra coisa, depois ela quer outra coisa. E ela vai deixando para trás, então, um rastro de fumaça,
né, que torna irrespirável na vida dela a presença da outra pessoa. Tem pessoas que a gente chega perto da pessoa, né, pelo convívio, ou até mesmo familiares, é como se a gente respirasse ares novos. Mas no caso aqui, não. Nós respiramos realmente fumaça, que vem de quem dá e vem de quem recebeu, que muitas vezes se transforma em rebelde e não consegue entender e compreender aquilo que a sua natureza está lhe ofertando. Essa conduta propõe um dilema no processo psicológico dela, da criança, né? Que é a dificuldade de como agir, de forma que a si mesma se agrade, sem desatender àquele que lhe proporciona prazer, embora, por meio da astúcia, de ser livre e escolher a própria satisfação de maneira segura. Então, a atitude, né, de quem assim faz é começar, então, compensar aquele que está dando, mas não com afeto verdadeiro, mas com uma espécie de jogo, onde, né, ele fala aqui, ó, essa conduta propõe um dilema psicológico grave, né? Porque a pessoa ela não consegue compreender, né, não consegue viver fora daquele clima que a astúcia lhe dá. Ou seja, eu preciso ser astuto aqui. Porque como eu sei o que eles fazem para me ter, para ter a minha atenção, o meu afeto, né, o meu alto ou falso afeto, eu preciso ser astuto. Então, em vez de ter uma pessoa transparente, afetiva, amorosa, nós temos o quê? Astutos. Astutos lidando com o que está recebendo. Nesse jogo de afetividade doentia, surge a rejeição como mecanismo punitivo, no qual o medo de ser descoberto pelo sentimento perturbador que mantém pune o ser que seduz, por haver tornado instrumento de gozo e de possível sofrimento. Então, aquele também que está recebendo com medo de ser rejeitado a qualquer momento, ele faz o quê? Ele pune aquele, né, que está, ele fala aqui, ó, ele, por um mecanismo punitivo, né, medo de ser descoberto pelo sentimento perturbador que mantém, pune o ser que seduz. Então, aquele que está seduzindo ele, ele pune. Pune como? Ele pune tornando-se um instrumento de sofrimento da pessoa, que vai sentir que não está fazendo tudo o que podia. Por isso é que está sendo punido. E esse jogo, né, ele não vai levar a lugar nenhum. Esse jogo vai fazer com que ambos não consigam expressar a verdadeira afetividade, né, que nasce de relações desinteressadas, onde a pessoa não tem interesse nenhum no outro, senão pelo que ele é, né? Nós temos que amar as pessoas como elas são, sem exigências e sem medo da rejeição. Se alguém nos rejeita, isso é um problema daquele que rejeitou. Se nós temos culpa, no sentido de ter feito, estamos fazendo coisas que não devemos, tudo bem, o que nós fazemos? Nós começamos a mudar, começamos a verificar onde a gente pode modificar a nossa conduta, e aí o outro age como pode. Temos como cobrar do outro nenhum tipo de reação. Mas o bom da afetividade é que não é bom, não é completamente necessário para a nossa felicidade que a gente receba afeto, mas sobretudo que a gente dê o afeto. O afeto, ele é bom, né? O amor é bom para quem ama, nem sempre para quem é amado, que pode não entender o que está recebendo. Como ele fala aqui, muitas vezes a pessoa, até tentando comprar o outro, né? Dá-lhe coisas ou um carinho excessivo, um carinho onde a pessoa espera um retorno, né? Fiz tudo por você, você agora me trata assim. Essas são as falas de quem tentou comprar o afeto. Até mesmo pais e mães costumam fazer isso, né? Eu faço tudo por vocês e é isso que vocês me dão, né? Eu estou sendo paga dessa maneira.
Então é um afeto que foi feito com interesse para tentar manter vinculado a pessoa, né, aquele que de alguma forma é o objeto da sua atenção, da sua afeição. Isso é grave, né? Isso é muito grave. Seja com pai, mãe, marido, esposa, irmãos, filhos. Quando você tem que, usando a palavra bem compreensível, jogar na cara do outro, né? Que você fez tudo, e é com isso que ele está te pagando, então nesse sentido a gente está equivocado. Na verdade, nós não fizemos foi coisa nenhuma. Nós investimos como quem investe numa aplicação qualquer, financeira, e esperávamos um lucro lá na frente, que não virá. Muitas vezes, na maioria das vezes, não vem. Mas se foi isso que eu fiz, então não é nada mais do que eu mereço mesmo, é isso. Porque se eu esperei receber alguma coisa, eu já fiz tudo errado. Esse distúrbio resulta da carência que experimentam alguns adultos, que transferem de imediato para a prole essa necessidade afetiva, passando a seduzir os filhos, não raro, amando-lhes os corpos, o contato físico, em razão da repulsa que sentem pelo próprio. Então, a pessoa não gosta de si mesma. Então ela tenta manter o filho colado nela, até fisicamente, né? E diz que não de maneira nenhuma ser feliz sem aquele abraço, sem aquele amor, sem aquele carinho. Então, ou seja, como nós falamos, é uma afetividade doente, interesseira, que não traz retorno, né? Então ele coloca aqui que é uma afetividade doentia. Quem assim procede está afetivamente doente. Então, a pessoa ela tem uma afetividade doentia. E o ponto nevrálgico dessa doença chama-se carência. Só que nós precisamos tomar consciência de uma coisa, diz no Joana de Ângeles, na sua obra, que nós não preencheremos carência com nada que venha dos outros. Não importa que a gente se projete nos filhos, nos amigos, nos irmãos, que a gente esteja cheio de amor por todo lado, que alguém nos dê amor, assim, transbordando, né, pelos poros, que as pessoas joguem tapetes vermelhos para a gente passar. Meus irmãos, nada disso vai acrescentar um milímetro que seja de bem-estar em nós verdadeiro, que é aquele bem-estar que nós desenvolvemos na alma quando nós somos afetivos. O afeto que nós recebemos é confortável. É muito bom ter pessoas queridas que gostam e fazem muitas coisas por nós ou para nós. Mas não é isso que nos dá tranquilidade, não é isso que preenche carência. Continuaremos carentes, porque a carência é um produto eu só consigo preencher a carência com o produto daquilo que eu dou, do bem que eu faço, especialmente por aqueles que não podem me dar nada, que é a caridade no seu aspecto maior. Né? Kardec coloca lá no Evangelho segundo o Espiritismo a caridade como entendia Jesus. Benevolência para com todos. Então aí a gente vai ser bom com todo mundo, não só com aqueles que a gente se interessa, aqueles que a gente quer colher afeto ali, né? A gente quer naquela relação colher afeto. Não, a gente vai ser bom com todos. Benevolência para com todos. E benevolente não é subserviente, não é aquele que abaixa a cabeça para o outro montar e pisar, né? Então eu vou ser bom para com todo mundo. Eu vou amar a todos, mas de uma maneira sadia, não tentando preencher carências. Eu não vou dar afeto esperando colher para que nessa colheita eu encha a minha alma, né? Eu preencha a minha carência. Não, carência não se preenche assim. Carência a gente preenche com autoconsciência. Primeira coisa, quem eu sou? O que eu represento para mim mesmo? Eu gosto de mim mesmo em primeiro lugar? Se eu não gosto, também não importa o que eu faça, muitas vezes não vai me trazer resultado algum. Primeiramente, eu preciso amar quem eu sou. Eu não estou aqui por acaso. Eu não estou do jeito que eu estou por acaso. Deus não se enganou. Então, se eu preciso estar assim,
eu preciso me conscientizar disso. Não é conformar, cruzar os braços, não, é trabalhar pela melhoria, porém sem revolta, né? Então é uma coisa que nós temos que pensar. Eu não vou preencher carência com aquilo que vem dos outros. Eu vou trabalhar a caridade. E caso eu tenha realmente sentimentos de rejeição, falta de admiração pela minha própria vida, eu tenho que buscar uma terapia. A terapia ajuda muito. O terapeuta, ele conversa conosco no aspecto de alinhar mentalmente aquela relação de valores que a gente precisa ter, né? Os valores em relação à vida, ao mundo aquilo que eu represento no mundo que eu vivo, especialmente no meu mundo, né? Então a gente vai aprendendo, porque carência nós não vamos preencher com o que vem dos filhos. Então, muitas vezes os pais, né, os filhos vão estudar fora, vão embora, e eles então tinham os corpos dos filhos aí abraçados, né? Ah, agora eu não vou ter mais o teu abraço, agora eu vou ficar na solidão, agora eu vou sentir amargura, colocando culpa no coração, na cabeça, no sentimento daqueles que vão cuidar da vida. Nós não criamos filhos para nós. Nós não compramos amigos. Nós não plantamos, né, irmãos, parentes, né? Eles fazem parte da nossa vida sem nos pertencerem. E não é porque eles vão para lá, vão para cá, que nós deixaremos de sentir esse amor. A não ser que não seja amor, que seja carência. Aí realmente a distância vai me matar de angústia, porque é carência. Só que não adianta a presença dele perto, porque essa superproteção, essa posse, já significa que aquela carência não está sendo preenchida. Por que eu tenho tanta necessidade da posse, né? Da posse, da posse, da posse do outro, principalmente os filhos, né? Com relação a filhos. Por que essa posse? É porque essa relação não está preenchendo carência nenhuma minha. Como nós comentamos, carência não se preenche desse jeito. Preenche dando-se e deixando os outros serem quem são, seguindo para onde precisam seguir. Conduta de tal natureza, além de afligir a criança e perturbar-lhe o desenvolvimento psicológico saudável, contribui para que surjam conflitos afetivos. Poderá manter ojeriza pelo corpo, caso tenha observado o dos pais, especialmente se são exibicionistas e o apresentam com o pretexto de dar início a uma educação sexual, que ocorre no momento inadequado. Muitas vezes, né, há um ramo até da psicologia, até das áreas ali de algumas escolas psicológicas, não da psicologia, me perdoe, de algumas escolas psicológicas, né, há um ramo, uma rede de pensamentos que dizem, né, que os pais devem tomar banho com os filhos, né, estão nus ali, os filhos também e tal, e dizem que isso é uma prova de ensinar para eles a naturalidade. Porém, muitas vezes, isso soa antecipadamente e cria uma erotização da criança, que nós não sabemos quem está ali, não sabemos que espírito está ali, e pode ter estimulado desde cedo, né, a sua sexualidade precoce. Se eu estiver dizendo besteira, então que vocês me digam, mas é assim que nós compreendemos, né? A questão da gente preservar. Então a Joana está dizendo aqui, essa criança poderá manter ojeriza pelo seu próprio corpo, caso tenha observado o dos pais. Seja numa conduta incestuosa, horrível, né? Que muitas vezes os pais podem doentes, né, carentes e doentes, eles podem querer desenvolver com os filhos, seja a simples exposição do corpo. Então não sou eu que estou falando, né? A Joana coloca aqui, ó, a exposição, né? Essa exposição que elas viram. Então, ou seja, ela poderá então manter ojeriza pelo próprio corpo, caso tenha observado dos pais, especialmente se são exibicionistas, se querem ficar ressaltando os seus corpos, né? Fazendo com que os filhos observem antecipadamente, criem, então, toda essa dificuldade que já pode causar muitos distúrbios emocionais nessas crianças. A criança pode ser tomada de pavor
ao verificar como ficará na idade adulta. Então, ao contrário dela ver essa naturalidade, né, vendo o corpo do pai e da mãe, ela, não entendendo aquele processo, pode ficar horrorizada ao ver aquele pai, né? Com o perdão aqui de vocês, se vocês quiserem me tacar tomate, pode tacar tomate podre. Às vezes, muito acima, né, da, da, das, das expectativas que tem com relação aos filhos, não estão fisicamente em forma, numa forma que a criança, né, vai naturalmente vê-los como verdadeiros modelos, como eles querem ser, exibindo-se. São exibicionistas que muitas vezes apresentam corpos, partes desses corpos, como exibindo aos filhos, e eles não entendendo esse processo, vão ficar horrorizados com aquilo. Então a gente tem que ter cuidado. Então a criança passa a realizar um conflito castrador. Então, em vez dela crescer desinibida, mais descolada, como se diz por aí, essa criança pode ter conflitos castradores, né? Notando a ausência de beleza no corpo adulto. Ela não acha graça. O adulto pode achar que o que ele está mostrando é bonito, que aquele corpo dele, olha como eu sou belo, olha como eu sou bonito, olha aqui essa minha parte, isso aqui, aquilo ali. A criança não vai entender aquilo para o qual ela não está ainda estimulada. Chegará o momento lá na puberdade, já quando começa a maturidade, o início da maturidade, né? Quando ele passa da adolescência para a juventude, passa a fase da puberdade, aí sim essa criança tem mais entendimento do que ela está vendo, do que ela está observando, quando naquele momento ela não tem entendimento nenhum, né? Me desculpe aqueles que pensam o contrário, mas a Joana está nos dizendo que não é benéfico. Porque ainda é incapaz de entender a estética e harmonia e exibição física dos pais ou de outro adulto qualquer, poderá provocar um sentimento de anulação do próprio corpo, passando a abandoná-lo, mesmo que inconscientemente. Então a criança pode, no desejo de não se tornar aquilo que ela está vendo, não está compreendendo, ela se abandona, ela se larga fisicamente, ela não passa a ser um adulto relaxado, um adolescente displicente, que não quer prestar atenção no seu corpo, né? Vai arrumar esse cabelo, não quer, porque não quer se parecer com aquilo que viu, que guardou. Porque a criança esquece. Não esquece, não. Nós somos espíritos. A gente lembra de coisas que a gente fez em outra vida. Não está aqui no consciente, mas inconsciente tanto lembra que nós temos vários distúrbios emocionais que são resultados de coisas do passado. Então, nós precisamos pensar, então, a esse respeito. Aí ela continua aqui. O esquizoide, por exemplo, nega o corpo e assume quase sempre uma postura infantil, de incapacidade. Quando a pessoa tem lá uma certa dificuldade, né, emocional e mental, ela tem uma postura infantil, que ela não quer crescer, né? E quantas crianças, né, quantos adolescentes parecem-se como crianças porque não quer crescer? Justamente por causa desse comportamento atrás dos pais quererem que os filhos sejam adultos na idade que eles são. E muitas vezes participando de coisas que não estão apropriadas à idade que eles têm. E ela, mais focando aqui, diz da exposição do corpo para os filhos. Nós temos que pensar sobre isso. Pode ser que a gente não aceite essa ideia, né, da Joana, mas vamos estudar isso, vamos pensar, vamos considerar o que ela está falando aqui. Ela está falando como espírito, com uma visão de quem olha do mundo espiritual para o mundo material, passando por dentro dessas almas que têm essas dificuldades. Somente o amor real, destituído de interesses perturbadores, consegue irradiar a luz da harmonia entre as criaturas. Será ele que oferecerá recursos para uma conduta saudável pela força intrínseca de que é portador, anulando a possibilidade da instalação de conflitos. Então, olha só que interessante. Só o amor real ele tem esse poder, né, de desconstruir aquilo que não é bom. Então ela coloca aqui,
destituído de interesses perturbadores, ou seja, eu não tenho outro interesse senão amar o meu irmão, amar o meu semelhante. Isso vai fazer com que a gente receba o quê? Recursos íntimos para uma conduta saudável. Então, para poder ter uma conduta saudável, é necessário que nós passemos pelo amor verdadeiro. Não por esses arremedos de afeto que nós temos, que tem relação com a posse, cujo pano de fundo é a nossa carência. A gente projeta isso nas pessoas mais próximas com quem convivemos, por exemplo, no filho, projeta isso nas pessoas em volta de nós, em amigos, projetamos isso em várias coisas, às vezes até em coisas materiais, achando que nós vamos colher de tudo isso coisas que vão nos dar bem-estar íntimo, preenchendo a carência que todos nós trazemos, que só pode ser preenchida, como a Joana coloca aqui nesse item, com o amor real, destituído de perturbações, aquele amor que nós desenvolvemos, né, por tudo e por todos, onde nós queremos o bem do semelhante. O segundo ponto da caridade, né, como entendia Jesus, ele coloca perdão das ofensas, né, ou indulgência para com as imperfeições alheias, primeiro. A gente, quando ama, não se torna crítico, tem um olhar mais doce para com a humanidade, sabendo que nós também somos detentores de mazelas, de erros, e o perdão das ofensas, que só tem um beneficiado. A gente sempre acha que o nosso perdão beneficia os outros, mas não. Nosso perdão beneficia a nós mesmos. Porque, em verdade, nós não devíamos ter nos ofendido. Quando nos ofendemos, o melhor que nós fazemos por nós mesmos é perdoar a falta alheia, tanto quanto gostaríamos de sermos perdoados. Quando nós fazemos assim, então, vencemos essa grande barreira, né? Essa grande barreira que existe dos conflitos que nós trazemos, que tanto mal nos fazem, esses conflitos que são muitas vezes reforçados lá na infância pelos comportamentos dos nossos pais. Eles lidaram conosco do jeito que puderam, mas nós agora, que temos a possibilidade de mudar isso, podemos vislumbrar-nos numa vida melhor, amando a nossa vida em primeiro lugar, gostando do nosso corpo, gostando da nossa vida, desenvolvendo o afeto, sendo afetivo com as pessoas, porque esse afeto vai nos trazer a tranquilidade e a paz íntima. Então, assim, procuremos vivenciar as experiências afetivas e amorosas de que nos falou Jesus. Ele, ao responder ao doutor da lei, disse-lhe: ama e viverás. Que possamos amar para viver, esse amor descomprometido de qualquer exigência, essa semente que jogamos no canteiro do jardim da nossa própria vida, para ali a semente nascer e germinar. E quando as primeiras flores chegarem, o tempo terá passado, talvez aquelas sementes da paciência, da compreensão, da tolerância e do perdão que lançamos no tempo, pode ser que a nossa cabecinha já esteja branca quando ela começar a florescer. Mas o bem-estar que sentiremos irá conosco para sempre, para onde estivermos. Que o Senhor nos abençoe, concedendo-nos sua paz. Assim seja.